Bom dia, pessoal. Bom dia. Esse aqui é o Anselmo. Estamos hoje com o Anselmo aqui no Orquidário 4 Estações. É um dos sócios. Gente, hoje vamos tirar várias dúvidas sobre o bocache. A primeira dúvida. Anselmo tem várias dúvidas sobre o bocache e hoje você vai nos ajudar. O bocache 4 Estações é fabricado por vocês? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Estamos aqui no vídeo hoje cooperativo, eu e a Dona Maria, famosa youtuber do vídeo aqui, mais de 100 mil inscritos. Se inscreve no canal dela lá, a gente não esqueça, tá bom? A gente tem uma parceria aqui. Então ela pediu para mim se eu podia fazer um vídeo para entrevistar sobre o nosso adubo organomineral bocache. Eu disse que sim, e aqui a gente vai tirar bastante dúvida dos internautas, tanto do nosso site como do site dela, dos vídeos dela. E a gente vai estar tentando esclarecer o máximo possível de dúvidas que as pessoas têm sobre esse adubo organomineral. Beleza? Pode repetir a pergunta, Dona Maria? Obrigado. Posso, claro. O bocache 4 Estações que eu uso é fabricado por vocês? Sim, esse adubo é uma receita há décadas, que no início essa receita foi pega de um japonês muito antigo. Nós aperfeiçoamos a receita. E hoje saiu o adubo que nós temos, fabricação nossa, inclusive é o único adubo fermentado do mercado que ele não queima as raízes. Isso é ótimo, porque eu recebo várias perguntas. O adubo 4 Estações queima as raízes? Ele não queima, é único por causa da fermentação. A gente usa não só em orquídeas, né, mas até em avencas, que é super sensível, então nós usamos com bastante eficiência. Então ok. Então agora eu tenho praticamente duas perguntas. O bocache, depois de aberto, ele tem validade? Porque tem pessoas que compram 3 quilos e tem poucas orquídeas. Tá, vamos lá. O nosso adubo, o que acontece? Como é um adubo de fermentação com tricodermil, uma fermentação viva, em geral, sais, se você não costuma ter validade. Porém, ele não tem só sais, ele também é rico em tortas, né, em farinhas. E o que acontece? Se você não molha ele, a validade é indeterminada. Tanto que nossa embalagem ela é ziplock, você abre, ela fecha de novo. O que nós aconselhamos é o seguinte: abriu, fechou. E outra coisa, tentar usar o adubo no máximo até 6, 8 meses. Por quê? Porque quando você usa nesse período, o fungo está mais ativo, o fungo bom, entenda isso. Então se você deixar para usar 1 ano, 2 anos, ele vai perder eficiência nutricional? Não. Porém, a eficiência de combate biológico vai diminuir bastante. Então a gente aconselha usar até no máximo 6 meses, 8 meses o adubo, para não perder essa eficiência do combate biológico que ele tem. Porque quando nós fermentamos esse adubo, ele gera com a fermentação, ele gera bastante antibióticos naturais. Isso daí favorece muito o crescimento de planta, combate de alguns fungos, bactérias nocivos à planta. Então isso ajuda bastante. Tá ok. Bom, então a pergunta das raízes já foi feita, então eu vou fazer outra pergunta agora. O bocache, ele ajuda, ele acelera a floração? Bom, vamos lá. É uma pergunta que eu tenho que responder de repente de duas maneiras. Tá. Existem, entenda bem, no ramo a flora orquidófila, orquidácea, existem em média 32 mil espécies em volta do globo terrestre e híbridos, infinitos híbridos. A gente imagina mais de 1 milhão de híbridos hoje, tanto híbridos naturais como intergenéricos, tem muito híbrido. Então é quase incontável a quantidade de híbrido que é feito diário de orquídea. Então vamos lá. A senhora fez uma pergunta até um pouco técnica, se ele acelera a floração. Entendam algo. Com os testes que nós estamos fazendo há algumas décadas, acontece o seguinte. Vou dividir essa pergunta em 2. Tá. Primeira coisa que acontece em algumas plantas é quebra de dormência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que o que mais acontece em Lélia purpurata. Quem cultiva Lélia purpurata e coloca esse adubo a cada 2 meses, 2 meses e meio, depende quando ele some de cima do vaso, ele dá a quebra de dormência. Então a purpurata que deveria soltar um broto só, ela começa a brotar em janeiro, aí até esse broto formar, ele vai formar lá para março, dá espata para florescer em novembro. No caso da purpurata, ele vai quebrar a dormência, ela chega a dar até 3 brotos por ano. Então quebrar a dormência não quer dizer que vai quebrar a floração, entenda bem. Então para algumas plantas ele quebra assim a dormência de brotação. E
Pode também alguns híbridos quebrar a dormência de floração. Então o que acontece? O que pode acontecer? Não é regra, porque a orquídea é um gênero muito expansivo. Então o que pode acontecer? Ele quebrar em algumas apenas a dormência de gema, de broto, e outras quebrar também a dormência e quebrar a floração e fazer com que a planta floresça mais de uma vez por ano. É possível em alguns gêneros, principalmente Phalaenopsis, gêneros mais fáceis de florir. Algumas catleias híbridos que a gente hibrida com planta, por exemplo, hibrido uma planta que floresce em março, eu guardo o pólen e hibrido com uma que floresce em setembro. Às vezes pode acontecer dela florescer várias vezes ao ano. Ou quando você coloca híbridos de sofronites que ela brota e já vem a flor, pode acontecer com o uso do bocashi você ter mais de uma vez por ano a floração. Outra coisa que acontece é, por exemplo, em cimbidos a planta florescer e soltar broto e florescer de novo na mesma época. Na mesma época. Isso pode acontecer também. Então não é regra geral. Porém, quando você entra com um sistema nutricional completo e já disponível, quelatizado, que ele já sofre uma pré-quelatização com a fermentação, e você deixa os nutrientes disponíveis, é claro que a planta vai responder melhor, isso é fato. Ah, tá. Tá bom. Agora vamos para questão. Muitas perguntas. O bocashi nos vasos e nas trouxinhas, ele pode dar larvas? Tá, vamos lá. É uma pergunta que também existem algumas diretrizes. Vamos lá. O que acontece às vezes na casa de uma pessoa não acontece na casa de outra. Então não é regra isso daí. O que acontece? O bocashi, quando é jogado no vaso, é mais difícil e quase impossível dar larva. Por quê? Você está molhando, está ventilando, o ambiente ele não tem uma espessura muito grande, porque ele é espalhado ali no vaso, então a larva vai ter dificuldade de penetrar, formar um casulo e ali se formar. No caso de trouxinha é possível sim, em alguns lugares tem a mosca específica, é possível, dependendo da trouxinha, dependendo do ambiente, menos ventilação, muita mosca, ambiente muito sujo, é possível às vezes dar larvas, não que isso vai prejudicar a planta. Às vezes a larva fica ali dentro e forma outra mosquinha, uma borboletinha e vai embora. Não é específico, mas é possível sim dar larva. Por quê? Porque é um produto que não é veneno, entenda bem. É igual, eu estava falando com a Dona Maria, igual o arroz. Às vezes você vai pegar o arroz ou o feijão, tem caruncho dentro do feijão. Você entendeu? Ah, eu vou morrer se eu comer o caruncho? Não. A planta vai morrer se pegar uma larvinha? Não. Então é possível sim, mas eu não vejo, dependendo da situação, não vejo nenhum mal nisso daí, entendeu? Mas não é regra e poucas reclamações a respeito disso, quase nada, muito pouca reclamação a respeito disso. É porque tem bastante gente que fala, ah, mas o meu bocashi, ele deu larva. Aí eu pergunto, mas qual? Aí eles me mandam a foto. Aí eu mando a minha foto de volta, que eu uso do 4 estações e eu nunca tive problemas. Então por isso que eu falei, eu vou conversar com um especialista no assunto. Então o que pode acontecer também, Dona Maria, as pessoas às vezes pegam um bocashi já contaminado com a larva e quando entra com a umidade ela eclode. Pode acontecer isso também. Mas isso daí acontece porque a fermentação não foi correta? Sim, não fermenta, muitas vezes não fermenta. A maioria dos bocachis hoje são mistura de produtos, eles misturam, deixam em galpões semi-abertos e até vir o processo de embalagem, a mosca já foi lá, já sentou a borboleta, já sentou, já colocou o ovo. Ou às vezes vem na própria farinha, pode vir na farinha de osso, pode vir na torta de mamona ou na farinha de peixe, que é muito complicado. Tudo. Farinha de peixe vem muita larva, a gente não usa farinha de peixe. Então, vocês não usam farinha de peixe? Entendeu? Então se for usar a farinha de peixe tem que ser muito bem fermentada, por isso que nós fazemos o processo de fermentação. Que quando eu entro com esse processo de fermentação, que a temperatura ela passa de 70 graus, elimina um monte de porcaria. Que já vem, eu não sei onde foi secada essa farinha, onde foi feita. Então a fermentação não só ela vai te ajudar na quelatização, como ela vai te eliminar um monte de tipo de pragas. Beleza? Ó, a gente vai cortar o vídeo e fazer a parte 2 do vídeo, beleza? Vamos para a parte 2 das perguntas no próximo vídeo. É, isso daí, gente. Beleza? Forte abraço, até mais. Até mais.